Boa tarde, gente. Vamos dar início, então, para a gente não estender muito do horário que foi proposto, tá? Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos que estão aqui para a nossa conversa, né? Mais uma vez, eu tenho a honra e a alegria de compartilhar com vocês, mais uma vez, o Outubro Rosa, igual já fizemos no ano passado, tá? Caso alguém tenha alguma pergunta, queira fazer alguma pontuação, alguma vivência, qualquer coisa, esteja à vontade para se manifestar, tá bom? Pode levantar a mão, pode mandar pergunta no chat, fica à vontade para se manifestar, vai ser muito bem-vindo, tá? Esse ano, a proposta que a gente pensou para a gente conversar hoje é para além do que já se fala sempre, né? Todo mundo sabe muita coisa acerca de prevenção relacionada ao câncer de mama, embora nem todo mundo que saiba coloque em prática na sua vida diária, né? Mas já é um assunto assim muito debatido, muito falado, e realmente tudo que é no tocante de prevenção tem que ser muito falado, porque a nossa sociedade ainda não tem a cultura preventiva. Ela está começando a engatinhar nesse sentido, né? Mas a gente precisa olhar para além do que a doença impacta na nossa vida. Nós precisamos olhar para a pessoa que tem por trás da doença. E como fica a vida dessa pessoa dali para frente, né? Porque nós cuidamos de pessoas. A gente não cuida de doenças, nós cuidamos de pessoas, né? Então, nós vamos abordar essa linha toda, da prevenção ao pós-tratamento, né? Cuidando da pessoa para além do diagnóstico. Só voltando um pouco, né? Uma parte voltada para a prevenção, que é importante. Pode passar, Jamile, por favor. Que a gente precisa conhecer com quem a gente lida, né? Nós precisamos conhecer, quanto mais a gente conhece acerca das doenças às quais nós estamos suscetíveis, seja por questões genéticas, seja por hábitos de vida, nós precisamos conhecer para reconhecer. Então, a gente tem que tirar da cabeça aquela ideia de que quem procura acha, né? A intenção é realmente achar se houver alguma coisa ali, porque a chance de cura e de sobrevida é muito grande. Então, nós temos que tirar essa ideia, né, que nós temos de que acha doença quem procura. Nós só vamos achar o que tiver ali, o que não tiver nós não vamos encontrar, tá? É o tipo de câncer mais prevalente nas mulheres brasileiras, lembrando que também acomete homens, porque homens também têm glândula mamária. 3 em cada 10 mulheres que adoecem têm relação com os hábitos de vida. Então, a hereditariedade, a parte genética é importante? Sim, mas muitas vezes ela não é determinante. Então, cabe a nós, né, repensar o nosso modelo de vida, repensar o que nós estamos fazendo com a nossa rotina, e gerenciar esses hábitos, porque o genético não é negociável, ele não é mutável. Eu não consigo mexer nele, ele já nasceu comigo, ele é intrínseco. Mas os hábitos de vida eu consigo. É possível ser mudado, por mais difícil que pareça. Então, a gente tem que, né, focar no que é possível a gente mudar. O diagnóstico precoce, a chance de cura é muito alta, chega a 95%. Então, quanto mais cedo for encontrado alguma coisa de diferente em você, que tenha necessidade de investigação e que seja feito um diagnóstico, maior a chance de cura. Cura total, tá? E a taxa de mortalidade é alta, sim, mas quando ela é relacionada ao diagnóstico tardio e não ao diagnóstico precoce. Então, primeiro, antes da gente sair cuidando de todo mundo, né, que é uma característica assim intrínseca feminina, né? É uma característica intrínseca de mulheres, principalmente de mães, que a gente cuida de todo mundo, depois que todo mundo está alimentado, depois que todo mundo está agasalhado, depois que todas as crianças estão na cama, que está tudo certo, aí que a gente vai comer, aí que a gente vai se cuidar, e é assim que a gente vive, né? A gente deixa as nossas dores para depois, tanto físicas quanto emocionais, a gente vai deixando, só deixando, porque o filho está doente, porque o marido não está bem, porque a mãe está assim, assado, e aí, né? Então, para onde que a gente vai? Onde que eu fico nessa escala?
Então, eu tenho, sim, que cuidar dos outros, mas eu também tenho que cuidar de mim. Aliás, primeiro eu tenho que me cuidar, para eu conseguir cuidar do outro, né? Eu preciso estar inteiro para poder cuidar das pessoas que precisam de mim. Então, a gente tem que focar na nossa saúde, porque está preocupada com o filho, ok, mas se o filho for dependente de você, como que você não estando bem, como você não estando saudável, você vai conseguir criar o seu filho do jeito que você deseja? Ter longevidade para criar o seu filho do jeito que você almejou, do jeito que você planejou, né? Então, as nossas dores têm que ser levadas em consideração, porque existe uma romantização e uma apropriação cultural muito deturpada de que é normal a gente sentir dor, principalmente dores relacionadas ao feminino, né? Tanto de origem reprodutiva quanto de origem sexual. Então, nós precisamos ter um olhar mais carinhoso e mais gentil com a gente. Pode passar. Então, nós precisamos, primeira coisa, a gente não pode ter medo de tocar na gente. Ah, mas eu não vou mexer, porque se eu mexer, eu vou achar alguma coisa. Lembrando que, quando a gente se examina, nós estamos nos avaliando. Nós não estamos nos diagnosticando. Então, se você encontrou alguma estrutura diferente em você, isso não é um diagnóstico de um nódulo maligno. Isso é uma estrutura diferente. Pode ser uma glândula mamária? Pode, que está aumentada de tamanho por desidratação, por excesso de ingesta de sal, por diminuição de vitamina E. Pode ser por muitas coisas. Pode ser um cisto sebáceo, uma glândula de gordura, pode ser um nódulo benigno, pode ser um cisto e pode ser um nódulo maligno. Mas daí você achar uma estrutura diferente no seu corpo e você já antecipar tudo que vai acontecer, isso é excesso de futuro, isso é ansiedade, a gente tem que aprender a conviver com ela, tá? Então, a gente achar alguma estrutura, nós estamos nos avaliando, nós não estamos diagnosticando. Então, esse é o primeiro ponto, tá? E a gente precisa ter muito forte com a gente, e isso é um trabalho que a gente faz com a gente mesma, de autoestima, autorreconhecimento, autocuidado, autovalorização, autorreconhecimento, para quê? Se eu tenho cuidado comigo, se eu tenho, né, eu consigo ter noção e senso do quanto eu sou importante para a minha vida, eu vou conseguir me olhar com mais carinho, com mais gentileza, me priorizar quando eu for prioridade, e isso vai fazer o quê? Uma mudança no desfecho. Então, quando a gente começa a priorizar a nossa saúde, nós estamos pensando lá na frente, a qualidade de vida que nós vamos ter lá na frente. E isso é uma verdade, a gente precisa, para ontem, cuidar melhor da gente, de tudo, de todos os fatores que impactam na nossa vida, para que a gente consiga ter qualidade de vida pelo maior tempo possível. Pode passar. Então, nós temos fatores de risco que são importantes conhecer, que nós já falamos deles, né, no ano passado, mas nós vamos falar novamente, que são hereditariedade, que é a carga genética que a gente traz com a gente de herança familiar, casos de câncer de mama ou de ovário na família, porque existe muita correlação genética de neoplasia maligna de mama com ovário. São dois tecidos muito que têm correlação. Então, se você tem história de mãe, tia, avó, que tiveram história de câncer de ovário, não precisa necessariamente ser de mama, você também tem uma propensão genética. Propensão não é definição, tá, gente? Uma propensão de desenvolver câncer de mama. Então, o seu controle vai precisar começar mais cedo do que o preconizado, né? Para a maioria das mulheres que sem história familiar, sem fatores de risco impactantes, nós começamos a fazer controle de avaliação de imagem de mama por volta dos 40 anos. Então, pode ser que nessas mulheres precise começar mais cedo, dependendo da história. Sexo feminino tem mais probabilidade do que o masculino. A menarca, que é a primeira menstruação antes dos 12 anos, porque nós vamos ter uma produção mais alta de estrogênio. E sempre que a gente fica exposta ao estrogênio por mais tempo, maior a nossa chance se a gente tiver uma predisposição. O estrogênio é o hormônio pré-determinante para o crescimento do câncer de mama. Então,
toda vez que a gente tem uma mulher que menstrua muito cedo, e tem acontecido isso com muita frequência, nós temos meninas com puberdade precoce, estamos vendo direto crianças que a gente nem imaginava, com 8, 9 anos, já fazendo investigação, seguindo com pediatra por puberdade precoce. Acredito que muito disso tem a ver com a nossa alimentação, cheia de produtos químicos, cheia de agrotóxicos, cheia de tudo, que a gente nem sabe o que tem na comida da gente, né? Então, isso impacta nas gerações futuras. Então, quanto mais exposta ao estrogênio eu fico, maior a chance de eu desenvolver um tumor de mama se eu tiver essa predisposição. Mutações genéticas, né? Exposição à radiação, por exemplo, que é a causa mais comum de mutação genética. Menopausa tardia, justamente pelo mesmo motivo da menstruação, porque quanto mais tarde a gente faz menopausa, mais tempo a gente fica exposta ao estrogênio. O estrogênio é um vilão sozinho? Não, ele é um hormônio importante para o desenvolvimento sexual da mulher. Só que altas taxas de estrogênio sendo produzido ao longo da vida, né? Quanto mais cedo você menstrua e mais tarde você faz menopausa, mais tempo você fica exposta a ele em atividade, você pode ter um risco caso exista uma predisposição. Com o passar dos anos também, com o avançar da nossa idade, a gente vai tendo mais chance do que quando a gente é mais jovem. Os fatores também que a gente tem que tomar cuidado com os hábitos de vida são obesidade. Obesidade é uma situação que a gente tem encontrado cada vez mais, tanto em crianças quanto em adultos. E a gente precisa ter uma atenção de que a obesidade ela impacta em muitos outros eventos, muitos outros. Essa coluna, gente, ela ficou desconfigurada, tá? Então, na verdade, não são fatores de proteção, são também fatores de risco, tá? Tabagismo, alcoolismo, sedentarismo. O sedentarismo, ele impacta no desfecho de muitas doenças e ele também é gatilho para muitas outras. Exposição à radiação, não ter amamentado. Então, as mulheres que amamentaram, elas têm um fator protetivo. A amamentação até nisso ela é benéfica. E primeira gestação após os 35 anos. Porque durante a gestação é o período de menor exposição ao estrogênio que a gente tem. Porque o estrogênio, ele é um hormônio que excita muito a musculatura uterina, para que o útero fique extremamente excitável e comece a ter contrações e que pode expulsar o conteúdo. Então, o nosso corpo ele é tão perfeito, tão maravilhoso, que durante a gestação, os hormônios da gestação, eles mantêm os receptores de estrogênio todos adormecidos. Então, o nosso útero não responde ao estrogênio, então a nossa produção de estrogênio fica baixinha, 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 e a nossa progesterona vai lá em cima para levar a nossa gestação adiante, né? Então, assim, a nossa gestação vai adiante graças à progesterona, até um dado momento em que o nosso neném sinaliza para a gente que está na hora dele nascer, a nossa progesterona cai, o estrogênio sobe, a ocitocina entra em ação e o neném nasce, tá? Pode passar. Então, nós temos 10 sinais que nós não devemos ignorar, que nós temos que nos olhar e procurar em nós para que a gente consiga, né, enxergar quando tem alguma coisa diferente. Pode passar, por favor. Então, são os clássicos que a gente já conhece. Mudança no tamanho ou no formato da mama, sempre de frente para o espelho, olhando para o espelho, tá? Posição neutra e depois nós vamos fazendo movimentação. Saída de líquido pelo mamilo de origem desconhecida, vermelhidão, ardor, coceira na pele ou ao redor do mamilo, pequena ferida na pele, próxima do mamilo ou ao redor da mama, afundamento ou retração de uma parte da mama, nódulo ou pequeno caroço interno palpável na mama ou na região da axila. Sempre que for fazer autoexame, não pode esquecer da axila. A axila está intimamente ligada na mama. Veia facilmente observada e crescente, não se aplica à gestação e amamentação, tá? Que gestação e amamentação, nós temos veias altamente visíveis em todo o colo. Mudança na textura da pele, enrugamento com aspecto de casca de laranja, inversão ou mudança de posição no formato do mamilo,
se o mamilo estiver desalinhado, retraído, puxado, ou um tiver para fora, que for o seu habitual, e o outro retrair, né? Ele entrar, tá? E dor constante na região da mama ou das axilas. Então, são sinais de alerta que vocês devem pesquisar e, encontrando, procurar um serviço de saúde o mais rápido possível, tá? A gente não precisa fazer obrigatoriamente após a menstruação. Muitas mulheres usam DIU, praticamente não menstruam. Hoje em dia o DIU está, assim, muito popularizado, cada vez mais mulheres têm usado, e muitas mulheres que usam o DIU hormonal, elas tendem a fazer amenorreia, ou seja, tendem a não menstruar depois de um tempo de uso do DIU. Então, se a gente for seguir essa regra para, logo após a menstruação, fazer o autoexame, a mulher que tem o DIU vai acabar esquecendo, tá? Então, põe na sua agenda, põe no lembrete do celular, em algum lugar que você não esqueça, de um dia do mês específico para você fazer o autoexame, naquele dia do mês. Então, vai virar um hábito para você, que no dia 15 de todo mês você vai se autoavaliar, vai fazer o autoexame da mama. Evitar a automedicação, tipo, a minha amiga toma pílula anticoncepcional tal, para ela deu super certo, vou tomar também. Não é assim que funciona, tá, gente? A pílula precisa ser prescrita de acordo com a sua história familiar e dependendo do seu histórico familiar, se você tiver história de trombose na família, pílula não é o melhor método para você. Se você tiver mãe, vó, irmãs, tias que tiverem tido câncer de mama, pílula não é a melhor opção para você, tá? Então, discuta com o seu ginecologista, discuta com o seu médico, para vocês definirem qual é o método mais seguro para você. Não tem que sair tomando remédio da amiga, porque se você tiver uma predisposição, você toma uma pílula à base de estrogênio e você vai estar dando um up, uma carga grande para uma chance de ter um câncer que podia ser totalmente evitável, tá? Evitar o autoexame durante a lactação. A amamentação é uma fase que a gente não deve avaliar a mama no sentido de busca de nódulos, tá? Porque é uma anatomia que fica muito confusa. Então, às vezes você vai palpar uma glândula láctea que está hipertrofiada porque está no auge da produção e você vai ficar super preocupada achando que é um nódulo maligno, tá bom? Então, lactação não é a hora de avaliar a mama, só se for alguma complicação relacionada à amamentação, tá? E mulheres com cirurgias de mama não devem esquecer do autoexame. Nem as que fizeram redução de mama, nem as que fizeram mamoplastia, nem as que fizeram implante de silicone. Vida que segue normalmente para todos nós, tá? Pode passar. E aí, a gente já passou da prevenção? Aconteceu. Alguém nosso próximo, ou nós mesmos, que nós somos o próximo mais próximo da gente, né? Aconteceu da gente se deparar com um diagnóstico de câncer de mama, né? Então, quando a gente se depara com um diagnóstico de qualquer doença, é um momento muito, muito delicado na nossa vida, quando a gente recebe um diagnóstico de alguma coisa, né? Principalmente quando é uma doença, aquelas doenças crônicas que não tem cura, que tem controle, né? Por exemplo, doenças autoimunes, as pessoas que têm retocolite ulcerativa, psoríase, alguns casos de alterações de tireoide. Então, tudo isso, qualquer doença que seja, né? Câncer, diabetes, hipertensão, qualquer uma, ansiedade, é muito difícil a gente receber um diagnóstico, né? Mas, passado aquele momento do susto, do chão se abrir, a gente não saber direito para onde que ir, a gente vira, o que a gente faz, quais são os sentimentos que estão dentro da gente, a gente precisa de um tempo de acomodação dentro da gente para isso que chegou, a gente tem que fazer algumas considerações. Nós temos que pensar o seguinte: por que será que a gente só recebe como uma sentença de morte um diagnóstico de câncer? A gente não recebe como uma sentença de morte um diagnóstico de diabetes. A gente não recebe como uma sentença de morte um diagnóstico de endometriose. A gente não recebe como uma sentença de morte um diagnóstico de hipertensão. Porque o diabetes,
se ele não for tratado, o diabetes é uma doença extremamente disciplinadora, porque ele ensina a gente a comer melhor, ele ensina a gente a controlar os nossos hábitos de vida, abrir mão de algumas coisas, né, ou de muitas. E se a gente for parar para pensar, se a gente não cuida do diabetes, se a gente ignora ele é um processo de morte a longo prazo. Porque se eu não cuidar, eu não vou ter qualidade de vida. Eu posso ter insuficiência circulatória, eu posso ter problema circulatório, que vai me custar uma perna, vai me custar a outra, vai custar a minha visão, porque eu posso, né, uma chance muito grande de eu ter perda visual por conta de deterioração dos vasos da retina. Eu posso culminar com hemodiálise, porque se eu não cuidar, o meu rim vai sofrer muito. Então, por que a gente tem, lógico, né? Você vai falar para mim assim, Maria Rita, você não está querendo comparar um tratamento quimioterápico com um tratamento de diabetes. Lógico, né? Eu tenho conhecimento de que o tratamento quimioterápico, ele é doloroso, ele é sofrido, mas a gente tem que mudar um pouco o nosso olhar na questão de será que eu estou conseguindo enxergar o que isso está querendo me trazer? Que informação, o que será que eu preciso enxergar? O que eu preciso ver nesse momento? Né? E a gente não deve, lógico que a gente falar é muito fácil, mas a gente não deve sucumbir à ansiedade. E eu falo porque eu sou uma sobrevivente da ansiedade. E a ansiedade é uma coisa que a gente não nasce ansioso, a gente aprende a ser. E do mesmo jeito que a gente aprende, a psicoterapia ajuda a gente a desaprender. E a ansiedade é uma das coisas que mais maltratam o ser humano. Porque a gente tem sintomas físicos, a gente tem sintomas psíquicos, a gente tem um sofrimento físico e psíquico com ansiedade. E a ansiedade vem com tudo quando a gente recebe um diagnóstico. Então, nós precisamos ter uma rede de suporte próximas da gente, para que a gente consiga atravessar esse momento. E eu gosto muito dessa frase dessa autora, que é a Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é uma psiquiatra, especialista em cuidados paliativos, e ela fala muito da morte com uma perspectiva muito bacana, porque a gente tem um tabu gigantesco em falar de morte. Mas a gente tem que pensar que ela é a única certeza que nós temos na vida. E quando a gente tem essa consciência da finitude, que vai chegar para todos nós, a gente começa a pensar se a gente está vivendo da maneira que a gente gostaria de viver. Porque o nosso tempo, ele passa e ele é inegociável. O que passou, o que perdeu, oportunidades perdidas, talvez nunca mais possam ser reavidas. Então, a gente precisa entender que a ideia da finitude traz um resgate muito grande para nós, principalmente nós da área da saúde. E é só pela consciência da morte que nos apressamos em construir esse ser que deveríamos ser. Então, a gente sempre deixa tudo para depois que a gente pode deixar da nossa vida. A reforma da casa que você quer fazer, a viagem com seus filhos, qualquer coisa, a gente vai deixando para depois, para depois, para depois, para depois, ou então, ai, mas eu queria tanto ser mais calma, eu queria tanto ser mais tranquila, queria tanto não me preocupar com os problemas dos outros, nossa, queria tanto levar meu trabalho menos a sério. O que impede a gente, a partir do momento que teve a consciência de fazer isso? Então, a gente tem que olhar com mais carinho, né, para o nosso tempo e o que nós estamos fazendo com ele, tá? Pode passar. Nós temos que lembrar de uma coisa muito importante, que quando a gente recebe um diagnóstico, a gente fica confuso. A gente passa por um processo de despersonificação. A gente vive a doença, a gente veste a doença da gente. E a gente vira a doença. Então, nós temos que lembrar, tanto nos lembrar, quanto lembrar as pessoas que estão à nossa volta, sejam pacientes, sejam família, de que nós somos muito mais do que a nossa condição. A gente não é a nossa alergia, a gente não é o nosso câncer, a gente não é a nossa ansiedade,
Aliás, a gente não é só o enfermeiro, a gente não é só o administrador, a gente não é só o gestor de pessoas. Eu também sou isso, né? Além da mulher, além da pessoa, além da mãe, além da enfermeira obstetra, além da filha, além da neta. Então, a gente é várias coisas. Eu não sou só a minha ansiedade. Eu sou um conjunto de coisas que têm ansiedade. Então, a gente não deve rotular, se limitar ao nosso diagnóstico. Nós não devemos cometer essa crueldade com a gente. É lógico que, num primeiro momento, a gente confunde. A gente veste a roupa da doença. Mas a gente precisa enxergar para além daquilo. A gente precisa entender que a gente é mais do que a nossa condição. Tá? Nossa história é muito maior do que só aquilo. Aquilo é um pedaço da nossa história. Tá? Pode passar. Nós temos cada vez mais sido falado, tem a medicina tradicional, a área da saúde, cada vez mais, graças a Deus, tem aberto o seu pensamento e a sua receptividade para as terapias integrativas, que são as terapias complementares. São ciência, não são efeito placebo, que é aquele efeito que você tem induzido pelo que você acha e não por uma ação terapêutica. Então, cada vez mais, as terapias integrativas, elas têm ocupado espaço junto com o tratamento convencional. Então, as práticas integrativas, o próprio nome já diz, elas vêm para integrar, não é para substituir. E as práticas integrativas, elas são muito bem aceitas, muito bem toleradas, e cada vez mais elas têm sido popularizadas, principalmente porque elas têm uma vantagem muito grande em cima da medicina convencional, que é não ter efeitos adversos. Lógico, se usadas de maneira consciente, por terapeutas conscientes, preparados, formados para aquilo, tá? Então, as mais comuns, nós temos uma infinidade, tá certo? Mas as mais comuns que a gente encontra, inclusive em alguns sistemas de saúde, já tem, inclusive, atendimento, por exemplo, no SUS, tem tido em alguns lugares liberação de atendimento de acupuntura pelo SUS, tá? Então, olha como o olhar está se ampliando para as práticas integrativas, porque elas são um somatório e podem melhorar muito a qualidade de vida da pessoa, tanto durante o tratamento quanto no pós-tratamento, tá? Então, nós temos auriculoterapia, acupuntura, ventosa. O pessoal da fisioterapia faz uma ventosa maravilhosa para liberação muscular quando a gente tem tensão. Os atletas nas Olimpíadas, eu não sei se vocês chegaram a prestar atenção, muitos atletas, nadador, jogador de vôlei, cheio de marca de círculos roxos no braço, nas costas, é tudo ventosa. A ventosa tem sido cada vez mais utilizada na fisioterapia esportiva e na fisioterapia em geral. Eu já fiz ventosa por um encurtamento no trapézio de tanta tensão, né? Porque o tenso de natureza, ele tem os ombros muito enrijecidos, né? Não é à toa, porque a gente carrega o mundo nas costas, né? Ninguém jogou o mundo, a gente pegou o mundo porque a gente quis e pôs nas costas e saiu carregando. Então, essa liberação é muito, muito bem feita, além de N outras coisas. E para os pacientes que estão em tratamento oncológico, também, por conta de dor. Toda vez que a gente tem muita dor, a primeira resposta que a gente tem é contratura muscular, a gente tem rigidez muscular. Com isso, vai virando uma bola de neve, porque a contratura gera mais dor, a dor gera mais contratura, vira um encurtamento e vai só piorando a funcionalidade, né? E gerando mais focos de dor, que é o mais difícil do paciente oncológico, é a questão do manejo da dor. Então, se nós temos recursos alternativos para ajudar a lidar com essa dor, nós temos que utilizar de forma consciente, é lógico, tá? E a aromaterapia, que pode ser usada tanto em bebês quanto em crianças, idosos, gestantes, para uma infinidade de coisas, tá? Então, as terapias complementares, elas são muito úteis e elas devem ser muito bem-vindas para o cliente em tratamento oncológico, tá certo?
Auriculoterapia, brevemente, não vou entrar em detalhes, porque eu não sou auriculoterapeuta, mas dentro da nossa orelha, vocês já devem ter ouvido falar isso, a gente tem os pontos do corpo humano todos dentro da nossa orelha. E se vocês olharem a orelha de ponta cabeça, ela tem o formato de um feto, tá? Se vocês olharem assim a orelha, o lóbulo da orelha é como se fosse o formato da cabeça, descendo e as perninhas, e fica meio que um formato de um feijãozinho, que é o formato do feto, quando ele começa a se desenvolver, quando ele deixa de ser embrião e passa a ser feto, né? Fato é que nós temos todos os pontos do nosso corpo dentro da nossa orelha. E o auriculoterapeuta, ele consegue olhar na nossa orelha e consegue identificar, porque assim, acreditem ou não, os pontos que a gente tem mais deficitários, eles ficam extremamente empalidecidos, porque onde tem sangue, tem vida, tá? Então, onde tem sangue, tem vida. Onde está corado, está bem fluido de sangue, tem um fluxo bom, tá ok. Tanto que o ponto da ovulação, quando a gente está no período fértil, na orelha da gente aparece até um vasinho em cima dele. E quando a gente está gestante também, o ponto da ovulação, ele fica bem vermelhinho dentro da nossa orelha. E quando a gente tem algum ponto que está falho, né? Por exemplo, um paciente oncológico, ele pode estar, dependendo do foco do câncer dele, ele pode estar com aquele órgão mesmo afetado, mas pode ter correspondência em outros órgãos. Porque a medicina chinesa, ela faz uma correlação anatômica muito diferenciada. Porque, na verdade, tudo interage com tudo, né? A gente não pode ter essa visão segmentar de que o problema é na cabeça, então está só na cabeça. O problema é no coração, está só no coração. Não. A gente é um todo e as coisas conversam entre si, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento de que as coisas estão interligadas. E na medicina chinesa, muitas coisas têm correlação que na medicina tradicional não tem. Então, por isso que tem que ser feito por um auriculoterapeuta, para a gente conseguir ter uma resposta satisfatória, tá? Então, ele pode colocar semente de mostarda, ele pode usar uma bolinha de quartzo, eles podem usar microagulhinhas uma agulhinha circular que a gente coloca em cima do ponto. Então, quando é aplicação de agulhinha, a gente não precisa ficar apertando o ponto, porque de tempos em tempos a gente tem que ficar apertando o ponto onde o terapeuta colocou, para reativar o efeito naquele local que está sendo trabalhado. E a gente deixa o adesivo sair sozinho. Quando já deu a função dele, ele mesmo desprega na nossa orelha e vai embora, tá? Quem tem que fazer é o auriculoterapeuta, porque ele tem conhecimento disso. A gente não é pegar um desenho no Google da orelha e sair colando bolinha na orelha, não, tá, gente? É tudo um princípio, uma técnica, só para vocês terem uma ideia. Não vou florear demais, não, tá? Mas, por exemplo, quem tem problemas de fertilidade tem que fazer estimulação do baço, porque o baço na medicina chinesa tem total correlação de um sangue que flui para o útero. Não sou auriculoterapeuta, é uma amiga minha que me explicou isso. Então, quem tem que fazer essa análise é um terapeuta que tem formação para isso, tá bom? Pode passar. A acupuntura, ela é adjuvante no tratamento da dor, no alívio da dor. Então, além de toda a medicação, porque o paciente oncológico, ele sente muita dor, e o limiar de dor dele é muito difícil da gente conseguir, aliás, o limiar de dor não. A tolerância analgésica dele é diferenciada dos pacientes não oncológicos. Então, por exemplo, às vezes a gente precisa de uma dose de morfina para um paciente oncológico, que se você desse para um paciente não oncológico, ele ia fazer uma parada respiratória, porque ele não ia tolerar aquela dosagem. Mas o paciente oncológico, ele é difícil de tratar. Por quê? Porque normalmente só um oncologista tem peito para dar a dose que ele precisa. Por quê? Porque o oncologista, ele tem formação e ele tem vivência. E a gente precisa ter muita empatia e compaixão pelo cliente que está passando por dor de origem oncológica, tá? É um cliente que a gente tem que ter muito acolhimento, porque é um nível de dor que a gente jamais experimentou.
e eles precisam de uma dose alta, contínua. E quem é enfermeiro que está aqui e já teve a oportunidade de pegar um paciente em tratamento quimioterápico, sabe a dificuldade que a gente tem de achar uma veia nesse paciente. Então, eles são prioridade. Chegou com dor, ele não está... Essa questão de prioridade, quando a gente vai fazer um atendimento num pronto atendimento, por exemplo, prioridade não é só quem está morrendo, né? É um modo de dizer, tá, gente? Não é urgência só quem está correndo risco de vida. Dor é urgência. A gente precisa tratar essa dor, ainda mais se ela for de origem oncológica, né? Então, se o cliente tiver alternativas e ele tiver possibilidade de ter outras terapias que incorporem com a parte farmacológica, é muito bem-vindo. A acupuntura, muitas pessoas têm essa limitação por conta de ser agulha, né? Mas, gente, os pontos são pontos estratégicos, né? Que o acupunturista ele vai estimular exatamente aquele ponto que você está precisando. Se o cliente oncológico está com muita dor nas costas, por exemplo, né? Uma neoplasia de mama, um câncer de mama, com uma metástase óssea, por exemplo. Esse paciente vai ter muita dor. Então, o terapeuta, ele sabe qual ponto ele tem que estimular, porque o nosso corpo é dividido em meridianos, e os meridianos têm os pontos específicos. E quando a agulha entra naquele pontinho, ela estimula a liberação de agentes analgésicos e anestésicos, que são chamados endorfinas, dentro do nosso corpo. Olha como o nosso corpo é uma máquina maravilhosa, que vai ajudando, junto com a medicação, né, que o paciente já faz uso contínuo, a melhorar essa sensação de dor. Porque para o paciente oncológico, durante o tratamento, ter qualidade de vida, ele precisa ter controle da dor. Senão, não tem qualidade de vida. Cliente de dor crônica não tem qualidade de vida. Então, a gente precisa manejar da melhor forma possível, com o máximo de terapias que a gente puder oferecer, tá? Pode passar. Então, esse é só um demonstrativo, tá, gente? Olha, de verdade, eu já fiz acupuntura várias vezes. Você só sente a agulha entrando. Você não sente dor. A gente sente um alívio tão grande na hora que a agulha entra no ponto que a gente precisa, que é uma coisa extraordinária. E eu trouxe essa imagem para vocês, não sei se está dando para vocês perceberem, mas ao redor dessa agulha que está bem no meio da testa dessa paciente, está avermelhado, tá? Está avermelhado por quê? Lembra que eu falei que sangue é vida? Então, aquele ponto que ela precisava estimular, na hora que tocou, a vascularização aumentou ali. Então, acontece isso quando a gente faz uma aplicação de acupuntura. O local que a gente estimula, às vezes a agulha até vibra, de tamanha necessidade que a gente estava de trabalhar aquele ponto. Então, a gente pode, às vezes, o acupunturista, ele pode falar que a agulha até vibra quando ele acerta o ponto que precisa ser trabalhado. Para vocês terem noção de como que isso é maravilhoso. Todos esses pontos que vocês estão vendo no manequim, cada ponto é uma coisa e tem espalhado no corpo inteiro. Então, a pessoa que é acupunturista, ela estuda no mínimo 2 anos para conseguir ter a certificação para aplicar acupuntura nas pessoas. Acupuntura sistêmica. A gente tem um ponto, pra vocês terem uma ideia, no dedão do pé, que a gente estimula quando a gente quer que o bebê que está sentado fique de ponta cabeça, quando a mulher deseja ter um parto normal. Então, até isso a gente consegue. A acupuntura obstétrica é maravilhosa para estimular trabalho de parto, tá? Então, assim, isso fora N outros motivos. A gente pode tratar, conduzir conjuntamente com o tratamento convencional, né? De muitas formas assertivas, tá? Pode passar. Essa é a ventosa. Não sei se alguém já fez. Se não fez, recomendo que um dia faça, tá? Então, assim, ela vai... Quando a gente precisa, quando a gente tem muita dor muscular, sempre... Aliás, dor de qualquer origem. Quando a gente tem dor, a gente pode parar para prestar atenção. Uma das suas primeiras reações à dor é morder. A gente faz isso inconscientemente. A gente cerra a nossa mandíbula e fica tenso, muito tenso. E com isso vai vindo uma contratura muscular involuntária. E contratura muscular leva a dor leva
a tensão, liberação de adrenalina, contração muscular e vira um círculo vicioso, tá? Isso só vai piorando a nossa percepção da dor. Então, a gente precisa abrir os nossos horizontes para melhorar o que a gente puder. A ventosa, gente, ela está fazendo uma sucção, tá? Então, são essas cúpulas de acrílico que o terapeuta que faz ventosa, né, ele aplica com um aparelhinho, ele faz um vácuo de acordo com a nossa tolerância e ele consegue fazer a liberação muscular. E pode ser feito em qualquer região do corpo. E a resposta que a gente tem é excelente. Lógico que no momento da liberação muscular é desconfortável, tá? O momento da liberação é desconfortável, dependendo da tensão que tiver o músculo, a gente sente muita dor, mas depois que tira a ventosa, é uma sensação, assim, maravilhosa, tá? Então, tudo que a gente puder agregar para melhorar a qualidade de vida, melhorar os efeitos colaterais, a gente precisa fazer, tá? Pode passar. Então, a gente pode aplicar em vários lugares. Tem até ventosa para estética que a gente faz no rosto, para vocês terem uma ideia, tá bom? Pode passar. Aromaterapia, não vou entrar em muitos detalhes, porque é uma coisa que eu adoro. Eu ia ficar até semana que vem falando aqui com vocês, mas a aromaterapia, nós estamos engatinhando ainda aqui no Brasil com ela. A França é o país da Europa que é mais avançado em aromaterapia, mas a Europa, num todo, ela é muito avançada em muitas coisas da área da saúde, com bases científicas, e nós estamos engatinhando, mas está sendo bem satisfatório os passos que a aromaterapia tem dado no Brasil, tá? Lembrando que não é só um cheirinho, não é só um aroma, não é essência, é óleo essencial, são princípios ativos extremamente concentrados de plantas aromáticas com funções. Então, a gente consegue melhorar sintomas físicos, a gente consegue melhorar sintomas emocionais, a gente consegue melhorar sintomas vibracionais, que mexem com a parte energética, porque a gente é energia pura, tá? Embora fale-se muito pouco de anatomia sutil, que é a nossa parte energética, a gente é pura energia. Tanto que quando quem viu a palestra ontem, né, do Conviva, o palestrante falando que quando a gente já vê uma pessoa, aquele primeiro contato, a gente já fala que o santo não bateu, é porque a energia deu choque. E é isso mesmo, porque assim, a gente pode até fazer uma cara, né, um discurso, mas na verdade a nossa energia se anuncia. Então, se tem uma coisa que não mente, é energia. E, principalmente, um bom indicador de energia é criança. Aquela pessoa que as crianças nunca chegam perto, ou que as crianças chegam perto e começam a chorar demais, a gente já sabe que a energia ali não fluiu muito bem, né? Então, que tem pessoas que têm questões que precisam ser trabalhadas, que têm dificuldades, são pessoas carregadas, amarguradas e que muitas vezes não sabem lidar com isso, né? Então, aromaterapia ajuda muito. Enjoo de tratamento quimioterápico, que às vezes o paciente já está usando tudo quanto é medicação e ainda assim tem enjoo. Então, a vantagem é, o paciente não precisa engolir a aromaterapia, ele não precisa tomar o óleo, basta ele cheirar, basta ele passar na pele, vai ter o efeito terapêutico do mesmo jeito. A gente consegue melhorar a autoestima, a gente consegue melhorar a libido, a gente consegue melhorar a questão do sabor amargo que fica na boca, os enjoos e os vômitos, que são o que mais impactam para o paciente, apetite, sensação de desesperança, falta de vitalidade, desmotivação. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar com aromaterapia, com a vantagem de fazer do jeito certo, na dose certa e sem causar reação adversa. Mas não é sair caçando no Google um óleo para usar. Porque, por exemplo, o óleo de gerânio é um óleo extremamente cheiroso, o cheiro dele é maravilhoso, ele é ótimo para ser usado por mulheres, porque ele regula muito os nossos ciclos femininos, mas ele é um óleo que tem ação estimuladora de estrogênio. Então, eu não devo usar em pacientes com câncer de mama, porque senão eu estou dando uma carga de liberação de estrogênio e eu posso piorar a condição dele.
Então, não é só ir na loja de óleo essencial, achar o mais cheirosinho e levar para casa, não. Tem situações que eu posso usar e tem situações que não. Então, procurem um aromaterapeuta experiente e consciente para que você tenha os melhores benefícios sem os riscos, tá? Pode passar. A gente precisa focar que existe vida após o diagnóstico, gente. Isso é muito importante, né? Independente do diagnóstico ser de câncer, ou ser de diabetes, ou ser de qualquer outra coisa. Existe vida além do diagnóstico. A gente não pode acolher aquilo como uma sentença para a nossa vida, né? Pensa quantas mulheres são acometidas por um diagnóstico na gestação. Eu conheci uma paciente uma vez, quando eu trabalhava no centro cirúrgico, e ela entrou na maca e ela estava chorando muito, 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 muito. E eu fui levando, né, ela para guardar para entrar na sala. Eu lembro até do nome dela, porque ela me marcou demais. Era uma moça jovem, ela era assim, um pouco mais velha do que eu na época. E ela estava chorando muito. E eu vi pela camisola do bloco cirúrgico que ela não tinha uma mama e tinha a outra mama. E eu perguntei para ela, né, se ela estava chorando, que ela estava com medo do procedimento, o que estava acontecendo, se eu podia ajudar de alguma forma, o que ela queria que eu fizesse por ela, se havia alguma coisa que eu pudesse fazer por ela. E ela me disse que ela estava muito revoltada. Essas foram as palavras dela, ela estava muito revoltada. Porque ela tinha tido um câncer de mama. Então, a mama que eu estava vendo já era uma mama reconstruída. Ela teve um câncer de mama, ela teve que tirar aquela mama, fazer quimioterapia, fazer rádio, ficou curada, fez a expansão da mama, reconstruiu, o mamilo dela foi de tatuagem, fez uma tatuagem perfeita, ficou parecendo um mamilo de verdade. Na outra mama, que é a que eu não tinha, que eu não estava vendo mesmo, ela teve, anos depois, um câncer de mama, também na outra mama, tirou a mama e estava indo começar a reconstrução dessa outra mama. Um pedaço de tecido mamário que ficou da mama que ela já tinha reconstruído, apareceu um nódulo. E era outro câncer. Então, ela estava voltando para desfazer a reconstrução. Então, ela falou para mim que ela estava revoltada. Porque, assim, ela já estava passando por aquilo pela terceira vez, numa parte de uma mama que já era reconstruída, e que ela achava, assim, que ela já tinha passado por tudo. Porque no primeiro diagnóstico de câncer, ela descobriu uma gestação 2 meses depois do início da quimioterapia. E o médico expôs para ela que era um tumor muito agressivo, que a quimioterapia ainda tinha muitos ciclos pela frente e que, nesse caso, poderia interromper a gestação por conta, né, da condição materna, de ser risco de vida para ela. E ela falou que em momento nenhum ela desistiu da gestação, ela levou a gestação com todos os riscos que tinha, né, de malformação, de tudo. Ela não desistiu, ela levou a gestação adiante. Ela teve o Francisco, que ela falou para mim que o Francisco, o menininho dela, nasceu perfeito, sem nenhum problema. E assim, ela teve que encontrar a força para enxergar a vida para além daquilo ali, né? Então, a gente não... O que nós vamos estar fazendo com a nossa história, com a nossa existência, se a gente não enxerga a vida para além dali? A gente desiste até de lutar, a gente desiste do tratamento. Então, nós temos que enxergar a vida em todos os momentos, enquanto a vida existir. Né? Pode passar. Existe vida durante o tratamento também. A gente não pode esquecer disso, a gente deve se policiar muito com o nosso olhar para o paciente, porque o nosso olhar de condenação de vida é muito perceptível por esses pacientes. Eu tive uma experiência muito curta com oncologia, mas a experiência que eu tive me tocou de uma forma assim que eu mudei completamente o meu olhar para o paciente oncológico depois dessa vivência. E assim, eu tive que aprender, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de não falar, né? Quem é da área da saúde vai me entender. Quando o paciente traz uma demanda para a gente acha que a gente sempre tem que ter resposta para alguma coisa. Sempre. E a gente sente que a gente tem essa obrigação de dar resposta, de falar alguma coisa.
né? E eu lembro que a minha colega que estava que eu estava fazendo cobertura do serviço de oncologia, quando ela saiu de férias, ela falou para mim, uma das coisas que eu jamais vou esquecer. Ela falou: olha, tem horas que você vai ter que ficar quieta, porque não tem nada para falar. Então, dependendo da situação que o paciente estiver, não tem o que ser dito. Só escuta. Então, gente, foi um treino para mim, assim, fenomenal. Porque eu vinha de uma área totalmente intervencionista, que tinha resposta para tudo, que tinha que resolver tudo. E teve momentos em que eu tive que calar, porque o paciente queria que eu calasse, ele queria só que eu escutasse. Então, a gente tem que, com o tempo, a gente vai sendo lapidado na área da saúde e a gente vai aprendendo a entender o que o paciente quer e o que o paciente não quer. Inclusive, tinha pacientes que, quando vinham fazer biópsia, né, e chegava o resultado, eles não queriam saber. Eles pegavam o envelope e iam para casa. Eles não queriam abrir, não queria saber, não queria, simplesmente não quer. E uma das coisas que eu trouxe para a vida também, que o meu professor de ética na faculdade falava, é que o paciente tem total direito de saber o que ele quer saber sobre ele, mas ele também tem o direito de não saber. Então, se o paciente te der sinais de que ele não quer saber, a gente tem que respeitar. Então, se ele não quer saber, ele não quer saber. Quem não quer saber de si, não pergunta. Esse é o primeiro sinal que o paciente dá. Então, quando você fez um exame do paciente e você informa para ele que o resultado chegou, se ele não te perguntar nada, gente, ele não quer saber. Então, se cale, espera, deixa. Às vezes é o momento dele esperar para um próximo momento ele receber. Às vezes, naquele momento, ele não estava bem. Então, durante o tratamento, nós precisamos ter esse olhar e tratar a pessoa que está por trás daquele catéter, por trás daquela quimioterapia, por trás daquela veia. Tem uma pessoa ali que tem uma história de vida e que está tentando enxergar a vida além daquilo ali, né? Então, a gente tem que se policiar nessa maneira, tá? Existe vida durante o paliativismo. Nós precisamos muito falar de cuidados paliativos, porque a gente sabe muito pouco. A gente entende paliativismo como aquele paciente que já não tem mais nada para a gente fazer. Muito pelo contrário. O paciente paliativo, ele pode não ter mais tratamento com chance de cura, mas ele tem muita chance de qualidade de vida. E eu também mudei a minha perspectiva completamente, porque a minha ideia de paciente de cuidados paliativos era aquele paciente caquético, emagrecido, deitado na cama, que não anda, que não faz nada, com a pele amarela, só esperando a morte chegar, igual o Raul Seixas fala, né? Eu tive contato com 2 pacientes de cuidados paliativos que eles, assim, eles simplesmente destruíram todos os tabus que eu tinha. 2 senhores jovens, ativos, pais de família, trabalhando, donos do próprio negócio, tocando o trabalho para frente, indo durante a semana fazer quimioterapia. Eles iam com uma bombinha de quimioterapia para casa. Eu colocava o quimioterápico neles, eles ficavam 2 dias em casa recebendo quimioterápico, depois voltavam para eu tirar a quimioterapia. Quando eu soube que aqueles 2 pacientes eram de cuidados paliativos, meu mundo caiu. Porque eu tinha a ideia daquele paciente coitadinho. Não tem coitadinho. O paliativismo, ele ocupa um lugar hoje de filosofia, de cuidado centrada na pessoa, não na doença. Então, já que não temos nada para fazer para a doença, vamos fazer para a pessoa. Vamos parar o crescimento desse tumor para essa pessoa ter qualidade de vida, para conseguir continuar fazendo as atividades diárias que ele deseja, para continuar o trabalho dele, para ele organizar a vida dele, para ele ver os netos nascerem, para ele conseguir criar os filhos dele. E esses 2 pacientes que eu vi, gente, eles faziam cuidados paliativos, eles faziam quimioterapia paliativa há 8 anos. Então, eles tinham 8 anos de doença estacionada, vivendo a vida deles. Então, nós precisamos mudar o nosso foco de paliativismo, de achar que o paciente está esperando morrer. Não, ele quer qualidade de vida para ele viver o máximo que ele puder. E ele tem direito a isso. Oi. Maria, a Débora quer dar uma contribuição. Por favor, fique à vontade. Abre o seu microfone. Isso, agora está me ouvindo?
Então tá, assim, só para dar, porque eu não sei até que hora que eu consigo participar. A gente passou por isso, né? Esse negócio de ver o paciente morrer e não poder fazer nada, né? Com o nosso colega Iverson. Então, assim, a gente se sente muito impotente, muito, porque você vê profissionais, né? Tantos médicos e outros que você fala, vamos fazer isso, não dá para fazer mais. Então, isso é muito triste, porque se chega uma parada, você põe toda a sua força, todo o seu conhecimento ali no peito do paciente, faz uma massagem. Agora, quando não está a seu alcance, é complicado, né? A gente passou 2 dias, eu acho que todo mundo sabe, 2 dias com um colega nosso, e a gente não tinha nada para fazer. Infelizmente, a gente realmente estava vendo isso, né? Vendo ele morrer, esperando até que hora, a gente até brincava, né? Brincava não, mas falava assim, vamos ver até a hora que Deus vai ter misericórdia. Então, a gente podia fazer só o que estava à altura, né? Assim, o conforto, deixar a família, porque ele, não sei se ele já estava ali mais, porque estava abaixo de morfina, entre outras coisas. Então, assim, esse negócio do atendimento ao paciente paliativo é muito crítico, muito, porque você se sente muito impotente, muito. Você fala, meu conhecimento eu não posso aplicar, porque eu não tenho. Vai além, né? Além do que eu posso fazer. Então, é complicado para quem assiste. Até me emocionei, desculpa. Não tem problema nenhum se emocionar, pelo contrário. E isso é uma característica muito boa depois de anos de profissão, viu, Débora? Porque, assim, o dia que a gente não se emocionar mais, o que vai ser da gente? Né? A gente não pode endurecer com o passar do tempo. É claro que a gente tem que tomar cuidado para o nosso julgamento não ser levado pelo emocional e a gente não conseguir agir na hora que precisa. Mas a gente precisa manter isso. A gente tem que sentir, sim. Esse negócio do não sentir faz a gente virar uma pedra e a gente lida com gente. A gente atende um público muito alto de pessoas com neoplasias, né? E assim, fase terminal. O ano de 2020, a gente vivendo toda aquela etapa, né, da pandemia, a gente teve várias perdas, né, de paciente jovem, né, que você tanto que trabalha com a gente, que todo mundo sabe, e um outro paciente nosso, jovem, tinha acabado de completar 18 anos. Então, assim, cada dia que a gente ia buscar ele na casa dele, era um tapa na cara, né? Tipo, vou deixar tudo para amanhã mesmo, né? Vou deixar o amanhã acontecer. Mas aqui a gente atende bastante e isso põe a gente em jogo, né? Põe a vida da gente em jogo, saber se a gente está no caminho certo. Com certeza. Obrigada a você, viu? E é exatamente isso, gente. Inclusive, eu quero recomendar para vocês, não sei se todo mundo conhece esse livro aqui, ó, tá? Não é propaganda, viu? Mas é um livro, gente, chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É daquela psiquiatra que eu falei no começo, que é a citação dela. Esse livro aqui, gente, todo mundo precisa ler esse livro. Porque, assim, tanto pessoas da área da saúde, quanto não da área da saúde, qualquer pessoa. Esse livro é maravilhoso. Ele transforma o nosso olhar para a nossa vida, para o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, e como a gente não sabe deixar o paciente morrer. Em que sentido? Uma morte digna, né? Igual a Débora falou. Quando o desfecho é inevitável, por exemplo, o nosso colega, né, o Iverson, o desfecho dele era sabido, ele ia falecer. Já não tinha mais, infelizmente, possibilidade nenhuma de nada, né? Mas a gente precisa entender como o processo de morte acontece e a gente não aprende isso na faculdade. Não aprende. A gente sabe que existe morte celular, ok, mas a gente não entende o processo de morrer. E o paciente, ele passa por um processo de morte para que a morte seja mais confortável para ele. Nesse livro fala, e eu recomendo que vocês comecem por essa parte, que chama a dissolução dos 4 elementos, que é quando o nosso corpo está se desfazendo dos 4 elementos, para que a gente consiga ter uma morte menos sofrida. E a gente, na área da saúde, principalmente na UTI, a gente vai totalmente na contramão do que o paciente precisa. E uma vivência que eu tive com a minha avó, né? A minha avó, ela ficou muito idosa, muito adoecida, muito debilitada, e
E eu já tinha lido esse livro antes. E esse livro, ele foi imprescindível para que eu e a minha família conseguíssemos permitir que a minha avó tivesse a morte mais confortável e mais digna que a gente pudesse. Então, eu consegui visualizar direitinho na minha avó a dissolução desses 4 elementos. Inclusive, fala que a pessoa precisa estar um pouco desidratada para que o processo de morte, quando ela está fazendo a dissolução da água, que ela precisa estar um pouco desidratada para que o processo de morte seja menos desconfortável, para que seja mais confortável para ela. E a gente vai vendo justamente isso no paciente da gente. Ele vai parando a função renal, vai parando de fazer xixi, e ele começa a recusar a água. E a minha avó fez exatamente isso. Eu fui tentando dar água na seringa, ela foi aceitando até um certo ponto, até que um dia ela só olhou para mim, assim, e pelo olhar que ela me deu, eu entendi que já tinha dado. Entende? Então, eu consegui respeitar e entendi. E a gente conseguiu oferecer uma morte do jeito que ela queria, com o máximo de conforto possível, dentro da casa dela, junto comigo, com a minha mãe e com a minha filha. Então, foi assim que ela faleceu. Maria. Oi. Depois, só para avisar que o doutor Alex também quer dar uma contribuição. Tá ótimo. Quer falar já, doutor? Fica à vontade. Pode abrir o microfone. Não, quero te ouvir primeiro. Pode falar. E então acontece essa dissolução dos 4 elementos, né? E lá na UTI, no hospital, se a gente não está preparado para isso, a primeira coisa que a gente faz, qual que é a primeira coisa que a gente faz quando o paciente para de fazer xixi? A gente taca soro nele, é a primeira coisa que a gente faz. A gente hidrata, porque a gente quer abrir o rim de novo. Só que esse rim não quer ser aberto, porque ele já está dando tchau para a vida, né? E a gente quer fazer diurético, a gente quer fazer hidratação, a gente quer fazer um monte de coisa. A gente encharca o paciente. Então, ele começa a ir na contramão. Então, aquela morte que ia ser mais confortável, ela passa a ser um processo extremamente doloroso, né? E a Ana Cláudia fala muito isso. Ela tem uma casa que chama Casa do Cuidar. É uma casa, eu só não lembro aonde é. Se é Campinas, se é São Paulo, não lembro. Ela tem Campinas. É uma Casa do Cuidar, que ela acolhe pacientes de cuidados paliativos e acolhe as famílias. E ela tenta prover a morte mais significativa, mais digna que ela consegue. O propósito dela é esse para essas famílias. Pode falar, doutora Alex, fica à vontade. Só queria reforçar a questão dessa angústia que a Débora falou, né, da gente acompanhar um caso de terminalidade. A gente, profissional de saúde, a gente passa o tempo todo na faculdade ouvindo que a última batalha a gente vai perder. Não importa o que a gente faça, não importa quão bom a gente seja, a última batalha é perdida. E eu me formei acreditando nisso. Até que eu comecei a trabalhar com geriatria, com cuidado domiciliar, e aí eu vi que é possível ganhar a última batalha. Né? Acho que um processo de terminalidade bem assistido, bem acompanhado, uma família reforçada, conseguindo eliminar ao máximo o sofrimento do paciente, é a chance que a gente tem de ganhar a última batalha. E a gente percebe isso claramente quando a gente acompanha esse processo dentro da casa de uma família e a gente encontra, às vezes, filhos, anos, eu já tive filho, deu perder completamente o contato, encontrar 5, 6 anos depois, e a gente percebe a gratidão que a família fica com a gente. É muito maior do que a gratidão de uma cura. É impressionante, mas a gente cria um laço com as famílias muito maior que quando a gente cura. Porque quando a gente cura alguém, a pessoa vai adoecer de novo. Quando a gente leva ela a uma terminalidade bem assistida, a gente encerrou a vida dela da melhor maneira possível. Exatamente isso, né? Nossa, perfeita essa colocação, que realmente, vou analisar por essa perspectiva, só teve ganho, não perdeu a última batalha, né? Ganhou, realmente. O que vai ficar é a memória dessa família, de como foi o processo de morte, né? Inclusive, para aqueles familiares que não aceitam, e para eles terem um processo de luto mais saudável,
para ter uma vivência de luto mais adequada, né? Com certeza. Pode passar, Jamile. Então, lembrando que é uma filosofia de cuidado focada na pessoa e não na doença, tá, gente? Isso que eu queria muito trazer isso muito forte para vocês tivessem essa mudança de visão que eu consegui ter, para que a gente mude o nosso olhar para o paciente oncológico, tá? E existe vida após a cura, né? E o que nós vamos fazer com essa vida depois? Porque quando a gente só ficava pensando que a gente ia morrer, que era o fim, que acabou, o que a gente faz depois disso, né? Então, às vezes, a gente precisa até se encontrar maneiras de se ressignificar para continuar vivendo depois disso. É claro que existe ainda a remissão, o período que você vai ter que acompanhar pós-cura, para ter certeza de que não vai haver, que a doença não vai estar remanescente, né? Mas a vida existe. E se eu enxergo vida em todas as fases, em todos os processos, eu consigo continuar tendo força e tendo ânimo, né? Para encarar e para enxergar que a doença é só mais uma parte da minha vida. A doença não sou eu não me resumi ao câncer, né? Eu sou uma pessoa que tem um problema de saúde, assim como uma pessoa que tem o diabetes, assim como uma pessoa que tem a hipertensão arterial, né? E com o diabetes, a questão da desvantagem do diabetes ser uma doença incurável, né? O câncer, você tem chance de cura, o diabetes não. O diabetes, você obrigatoriamente vai ter que aprender a conviver com ele para o resto dos seus dias. E para finalizar, eu trouxe assim, essa frase que, desde quando eu li ela pela primeira vez, eu guardo ela assim, para mim com muito carinho, que é também de uma psiquiatra suíça, que fala muito de paliativismo e terminalidade, e como a gente precisa olhar para a morte de uma outra maneira para que a gente consiga enxergar a vida, né? Para a gente ressignificar a vida e ressignificar, assim como o Dr. Alex falou, o processo de morte e de morrer. As pessoas mais belas que conhecemos são aquelas que conheceram o sofrimento, a derrota, o esforço, conheceram a perda e encontraram seu caminho para fora das profundezas. Essas pessoas têm uma apreciação, uma sensibilidade e uma compreensão da vida que as enche de compaixão, gentileza e uma profunda preocupação amorosa. Gente bela não surge ao acaso. Então, a gente deve tentar extrair sempre o melhor do mais difícil. Porque, independente da sua crença religiosa, independente da sua espiritualidade, independente de qualquer coisa, né? Todo mundo que acredita num Deus, seja qualquer que seja esse Deus que você acredite, embora tenham pessoas que são agnósticas, que não acreditam nessa entidade, né? Mas para você que tem uma religião, uma espiritualidade, que acredita em Deus, a gente parte do pressuposto do Deus amoroso, né? E da justiça, que Deus é justo. Então, se Deus é justo, por que eu seria penalizada ou punida por um momento difícil, um obstáculo, uma dificuldade, um sofrimento? Com certeza é porque algo de belo vem disso. É lógico que isso vem com maturidade, vem com treinamento de olhar, vem com vivências, né? Mas a gente sempre deve olhar para o melhor dentro do mais difícil, mesmo que seja difícil. Para a gente não gastar nossa energia reclamando, para a gente não gastar nossa energia focando no ruim, porque isso faz toda a diferença, tá? Muito obrigada, agradeço de coração todos que ficaram aqui, me desculpe por ter estendido, além do esperado, eu agradeço muito por cada um que esteve aqui e pelas contribuições, muito obrigada mesmo, viu, gente? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação.